Sabe aquele cara do seu trabalho que sempre te interrompe enquanto você fala? Ou aquela tia chata que faz as perguntas mais inconvenientes do planeta Terra? Ou ainda aquela amiga que é muito insistente quando te pede as coisas e que te deixa sem saber como falar não? Pois no episódio de hoje eu vou te ensinar como usar a comunicação a seu favor para lidar com as situações desconfortáveis do seu dia a dia. Mas antes de falar disso, eu só quero te lembrar que eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive. Eu sou jornalista, redatora publicitária, escritora e professora de comunicação. E nesta temporada do podcast, eu quero compartilhar algumas reflexões e ensinamentos para te ajudar a se comunicar melhor. Mas relaxa, porque aqui a conversa é descomplicada. Faz de conta que você está ouvindo um áudio longo do WhatsApp daquela amiga que se empolga e fala demais. E só lembrando que essa temporada tem um apoio especial, porque a realização é do Ministério da Cultura e Prefeitura de Votorantim, por meio do Fundo Municipal de Cultura. E vamos pro episódio, porque hoje, no meu áudio longo, eu vou falar sobre como se livrar de situações desconfortáveis usando algumas técnicas e ferramentas da comunicação. Então vamos lá! Talvez você, que é uma mulher que fala demais, já tenha passado por alguma situação na qual um ser desagradável, geralmente um homem, tentou roubar a cena e ou te diminuir. No ambiente de trabalho isso é muito comum, já aconteceu comigo várias vezes. E aí nesses momentos a gente pode se perguntar, né, o que fazer? Existem algumas situações que são tão frequentes que envolvem homens e mulheres nesse âmbito da comunicação, elas são tão frequentes que foram até mapeadas e nomeadas, e eu vou começar listando algumas dessas situações e te ensinando como lidar com elas com ferramentas de comunicação. Então, primeiro, a gente tem o famoso interrupting. É tudo termo em inglês, tá? Eu acho que eu vou falar 3 termos aqui pra vocês. Eu acho, né? A pessoa não sabe o próprio roteiro que fez. É que eu fiz o roteiro ontem, eu tô gravando hoje, a minha memória é muito ruim e tem uma moto barulhenta que talvez vaze algum áudio aqui, por mais que agora eu tenha um microfone bom, mas a moto passou aqui só pela misericórdia divina, né, moto? Obrigada, viu? Me interrupting isso aí, se você for um homem pilotando. Enfim. Eu vou falar aqui de 3 termos em inglês e depois eu vou falar de algumas outras situações, tá? Mas começando com essas situações tão frequentes envolvendo aí o público masculino e o público feminino, que foram até mapeadas, eu quero começar com o interrupting. O que é o interrupting? É um termo que significa mais ou menos interrupção feita por um homem, ou homem que interrompe, que é aquela famosa situação na qual um homem interrompe a fala de uma mulher e faz o quê? Atrapalha a sua linha de raciocínio. Já aconteceu com vocês, mulheres que me escutam? Conta aqui pra mim nos comentários da plataforma de áudio que você tá escutando. Porque, nossa, já aconteceu tanto comigo. Mas tanto, principalmente em ambiente de trabalho, não apenas, tá? Em ambientes familiares e sociais também. Mas, enfim, a gente vai aprendendo a lidar, né? E, inclusive, várias não, acho que todas as orientações que eu vou dar pra vocês aqui de como lidar com situações difíceis foram coisas que eu fiz, que eu fui aprendendo a fazer, que eu faço até hoje. Algumas eu li a respeito, estudei a respeito e comecei a fazer. E outras são coisas que eu já fazia e que funcionam, né, usando aí ferramentas de comunicação que eu trouxe pra vocês. Então, se você tá lá linda, apresentando um negócio no trabalho e um cara te interrompe, faz o interrupting, o que fazer? Aqui vão algumas orientações. E a primeira delas é: respira fundo, mulher. Bem fundo. E por mais que seja difícil, porque irrita quando isso acontece, mas tenta manter a calma, a paciência. Tente não reagir com raiva ou demonstrar irritação, porque isso pode piorar a situação. Aí depois que você respirou fundo, que você tá ali com muita tranquilidade, com um tom de voz muito calmo, você pode interromper quem te interrompeu, né? Eu acho que é uma coisa justa. E aí, como que você interrompe essa pessoa que te interrompeu? Você tá lá falando lindo, o cara te interrompeu. Você respira fundo e aí, bem plena, bem calma, você pode interromper ele, né? Porque se ele te interrompeu, provavelmente ele vai começar a falar. Você para a fala dele no meio e fala alguma coisa do tipo:
Deixa só eu terminar meu raciocínio, fulano, você já fala, tá? Ou, se você deixar eu terminar de falar, você vai entender, fulano, né? Porque às vezes ele tá, tipo, já fazendo uma pergunta, você nem terminou de desenvolver seu raciocínio. Ou então, você pode falar, com licença, eu ainda não terminei de falar. E junto com essas falas, ou até mesmo antes delas, às vezes já resolve usar alguns gestos, né? Ter aí uma comunicação não verbal, como levantar a mão ou fazer um sinal de pausa assim com a mão, para indicar que você ainda está falando. E se você for fazer o sinal, você pode simplesmente continuar falando em cima da pessoa falando e fazendo um sinal de pausa. E aí você pode me dizer: "Ai, Ive, não, eu tenho vergonha. Como é que eu vou ter cara de pau de interromper, sei lá, meu chefe, por exemplo, ou o líder do meu setor? Não, como é que eu vou interromper a pessoa? Não consigo fazer isso". E aí eu vou te dizer: é fácil? Não é fácil. Mas infelizmente, se você quer respeito, às vezes você precisa ser mais firme e exigir esse respeito. Uma coisa que me ajudou bastante, porque eu não fui sempre assim, tá? Hoje eu interrompo, hoje eu exijo respeito, eu falo, peraí, não terminei de falar, né? Aí as pessoas me vêm e falam, nossa, como você se comunica bem. Não foi sempre assim, gente. Assim, sempre falei demais, sempre tive uma eloquência, assim, mas nossa, imagina, principalmente, eu passei 3 anos da minha vida sendo estagiária. Imagina que quando o chefe me interrompia, eu ia falar, chefe, com licença, estou falando. Gente, uma mera estagiária. Eu não tinha essa desenvoltura, essa cara de pau, porque você tem que ter certa cara de pau, né? Mas uma coisa que me ajudou nesse processo de desenvolver esse senso de entender que eu tenho o direito de terminar de falar e não ser interrompida, foi começar a pensar que eu não estava sendo grossa, que grosso foi quem me interrompeu, independente dele ser um chefe, dele ser uma pessoa da sua família, um amigo. Eu comecei a pensar que eu estava apenas sendo assertiva quando eu interrompia quem me interrompeu e exigia respeito. E aí você tem que entender uma coisa aqui. Às vezes, uma mulher assertiva incomoda mesmo. Uma mulher assertiva, normalmente, incomoda muita gente. Mas aí, minha querida que está me escutando, é uma questão de escolha. Você quer continuar sendo interrompida e diminuída para sempre? Ou prefere começar a tomar controle da situação e impor respeito e espaço de fala? Eu, particularmente, escolhi a segunda opção, né? Porque ficar sendo interrompida não era uma coisa legal. Vão te taxar de grossa? Sim. Algumas pessoas vão te taxar de grossa, algumas pessoas vão te taxar de chata, mesmo que você esteja apenas sendo assertivo e impondo respeito? Sim, vão. Mas eu escolhi ser taxada de chata por algumas pessoas, mas conseguir terminar minhas linhas de raciocínio e impor respeito, do que ser submissa e calar e deixar os outros me interromperem. Aí é uma questão de escolha. Se você é uma mulher que fala demais e quer se comunicar melhor, eu suponho que você vai escolher ter voz ativa aí, né? Tomar o seu lugar de fala. Mas a escolha é sua. E aí, tem uma técnica também que eu gosto, que te ajuda a parecer menos grossa. Porque não é assim também, eu vou ser grossa e quem quiser que me ature. Calma, gente, tem que ter aí inteligência emocional. Então, uma técnica que me ajuda, né, quando eu vou interromper outra pessoa, né, para parecer menos grossa é: você suaviza o clima, sorrindo enquanto você fala, ou sorrindo logo depois de falar. E é ótimo, porque aí você não apenas retoma a atenção e o espaço de fala para você, como ainda você tem grandes chances de ouvir um belo e sonoro "Opa, desculpa". Então você sorri bastante. Você interrompe outra pessoa e fala: "Desculpa, eu ainda não terminei de falar. Deixa eu só terminar de falar aqui rapidinho". Você já, né, fala. E aí sorri enquanto você tá falando logo depois, porque aí você vai parecer muito mais simpática, tá, gente? E só um detalhe aqui. Eu sei que nem sempre dá pra gente agir de forma assertiva. É muito bonito na teoria, né? Sempre que um homem me interromper, eu vou interromper de volta. Mas eu sei que não é sempre assim. Eu sei que às vezes, infelizmente, a gente precisa sim calar pra, sei lá, não perder o emprego, por exemplo, dependendo da sua situação. Ou enfim, em algumas outras situações, às vezes não dá. Eu não quero aqui trazer um mundo utópico e lindo no qual a gente sempre consegue tomar a narrativa de volta. Às vezes não dá. Eu tenho noção disso. Eu tenho que calar em algumas situações até hoje. Hoje menos do que antes. Mas existem ainda algumas situações em que eu tenho que calar a boca e aceitar a interrupção.
Mas aí qual que é a grande questão? Primeiro, são duas grandes questões, tá? Primeiro, a gente precisa começar a identificar em quais situações a gente tem que perder a vergonha e, por exemplo, interromper quem te interrompeu, e em quais situações é mais inteligente calar. E aí, nas situações em que a gente precisa calar, eu quero destacar uma frase dita pela Gabriela Prioli no podcast dela, o Platitudes, no episódio sobre machismo. Ela disse a seguinte frase: Eu gosto de pensar em silêncios estratégicos e não em submissão. E o que que isso significa? Eu achei essa fala genial. Essa fala dela, eu gosto de pensar em silêncios estratégicos e não em submissão, significa que vale a pena encarar as situações nas quais você tem que calar como silêncios necessários em prol de um bem maior. E enquanto isso, você vai trabalhando para ganhar mais poder, e aqui a palavra poder pode ter vários significados, mas você vai estudando, trabalhando, se melhorando, até chegar ao ponto em que você possa ter voz ativa e não precisar mais calar naquela situação. Por isso, pensar em silêncios estratégicos e não em submissão, porque você não está sendo submissa e calando porque tem que ser assim e pronto, acabou. Você está calando por um período até você conseguir ter espaço para ter voz e falar, entende? Faz sentido para você? Mas enfim, voltando às nossas situações desconfortáveis, né? Existe um outro termo famoso chamado mansplaining. Já ouviu desse aqui? Esse aqui é mais famoso ainda do que o interrupting, que em tradução seria mais ou menos homem que explica, que descreve aquela situação na qual um homem tenta explicar algo óbvio ou que uma mulher já sabe, como se ela fosse incapaz de entender. Nesses casos do mansplaining, existem duas ações que você pode ter. Quando ele terminar de falar, né? Quando o cara terminar a sua explicação, você pode apelar para aquela cara de anjo, uma cara assim muito fofa. E aí você olha para o ser humano e pergunta algo do tipo: Deixa eu ver se eu entendi. Você está explicando esse assunto para mim de novo? É isso? Ou você pode fazer exatamente o contrário, você pode ficar em silêncio. E logo após a maravilhosa explicação, você olha no fundo dos olhos do ser humano e dá uma risadinha bem sutil. É tiro e queda para deixar o dito cujo sem graça. Já fiz, gente. É maravilhoso. E um último termo em inglês que eu quero destacar aqui é o bropriating. Esse é menos famoso, mas ele se traduz mais ou menos como apropriação feita por um homem, que descreve situações nas quais um homem tenta levar o crédito por uma fala ou ideia que veio de uma mulher. Esse caso é um pouco mais complicado de lidar, porque pode envolver você ter que provar que a ideia ou a fala foi sua. Mas se eu posso dar uma dica rápida de como ser assertiva nessas situações, eu digo que não tem fórmula mágica e que o ideal é você de fato conversar com algum superior ou expor de alguma forma que aquela ideia ou fala veio inicialmente de você. E aí tem algumas outras situações incômodas, né? Como lidar, por exemplo, com aquela situação na qual você recebe uma pergunta incômoda ou inconveniente, aí seja de um homem ou de uma mulher. A tia chata, que você vê só no Natal, adora fazer aquelas perguntas inconvenientes. Aí depende muito da pergunta. O seu curso de ação vai depender muito da pergunta, da pessoa que perguntou e de como aquela pergunta faz você se sentir. Mas no geral, você pode escolher desses dois rumos para seguir. Você pode não responder. Porque lembre-se, meu anjo, que você não é obrigada a responder a pergunta. Você pode dizer algo do tipo: Eu prefiro não responder essa pergunta, ou essa é uma questão que eu não me sinto confortável em discutir. Ou você pode até responder de forma breve, bem curta e grossa e mudar de assunto no final. Por exemplo, se alguém perguntou: Nossa, você engordou, né? Aí você responde: Sim, mas e a escolha do novo Papa, né? Você viu? Sabe, usa um jogo de cintura e vamos que vamos. E aí tem uma outra situação que essa aqui também já passei muito, que é quando aquele ser humano faz um comentário ou piadinha super incômoda. E aí, nesse caso, eu amo responder com uma cara de inocente. A cara de inocente e o sorriso que são nossas maiores armas, tá, mulheres? Tem até estudos que comprovam que a gente tem que sorrir mais, enfim.
Concordo, não, mas enquanto as coisas não mudam, a gente vai jogando o jogo com as armas que a gente tem. Então, se alguém faz um comentário ou piadinha incômodo, você faz a sua cara de anjo, uma cara inocente, e você responde com a seguinte frase: Desculpa, não entendi. Essa frase é tiro e queda para desarmar a pessoa e fazer ela ficar sem graça, principalmente se ela tentar se explicar e você responder de novo. Desculpa, eu ainda não entendi. Com a carinha de anjo. É ótimo, eu amo. Já aconteceu muito comigo em ambiente de trabalho. Quando alguém faz aquela piadinha. Nossa, uma vez, gente. Vou contar um negócio aqui que eu nunca contei. Eu tava no ambiente de trabalho e uma colega de sala saiu da sala e ficaram só alguns caras na sala. E eu tava de fone, mas eu não tava com o fone ligado. Eu estava com o fone colocado no meu ouvido, mas eu não tava ouvindo nada. E eu não sei se os caras pensaram que eu não tava escutando, ou se eles só não ligaram. E eles fizeram um comentário muito inadequado sobre a menina que saiu da sala. Ela tinha, sei lá, ido no banheiro. E aí, gente, nossa, eu não aguentei assim. Porque eu falei, oi, você tá falando comigo? Desculpa, eu não entendi. Aí ele, não, não, é que eu quis dizer, e ele tentou se explicar. Eu não vou contar aqui em detalhes a situação, pra não expor muito, né? Porque, enfim, vai que alguma das partes envolvidas está me ouvindo. Mas aí ele tentou se explicar e ele ficou vermelho, e ele ficou tão sem graça que eu fiquei assim, ó. Ai, que delícia. E nunca mais ouvi um comentário inapropriado naquela sala vindo daquele cara depois disso. E olha que ele era meu chefe. Enfim. E aí, pra gente terminar esse episódio, vem aí aquela famosa situação. Como dizer não para aquela pessoa chata e insistente? Aquela pessoa que te pede pra ficar até mais tarde, aquela pessoa que insiste pra você ir no rolê, aquela pessoa que te pede dinheiro emprestado, que te insiste pra você comer alguma coisa. Como dizer não para aquela pessoa chata e insistente? Aí você faz assim, ó. Você fala pra ela: "Não". Assim, existem até algumas coisas, você pode até tentar suavizar o não com algumas falas, por exemplo: "Hoje eu não posso, mas que tal marcar pra semana que vem, né?". Essa é uma das técnicas, você fala não, mas você sugere uma outra coisa. Ou você pode falar: "Não posso ficar mais", e aí você dá uma justificativa. "Eu tenho que ir embora porque amanhã eu acordo cedo". Mas ó, papo reto aqui. Se você tem dificuldade de falar não, o ideal é você começar a trabalhar esse seu medo de desagradar, ao invés de ficar buscando e usando técnicas, tá? Eu sei que nem sempre é lindo assim, mas ó, essa dica é vinda de uma pessoa que tinha muita dificuldade em falar não, porque eu sempre tive pavor de desagradar, mas depois de muita terapia, eu aprendi algumas coisas a esse respeito, gente. E ao invés de ficar procurando técnicas de comunicação, a gente tem que fortalecer o nosso emocional para aprender a falar não e respeitar os nossos próprios limites, porque eu acho que aqui o maior ponto é esse, né? Quando a gente não consegue falar não, às vezes a gente está desrespeitando um limite nosso e fazendo uma coisa que a gente não quer por medo de desagradar o outro. E isso é completamente bizarro. É diferente quando às vezes você tem que ceder por um bem maior. Porque às vezes num relacionamento, amoroso ou não, né? Qualquer relação, seja uma relação de amizade, uma relação familiar, uma relação de trabalho, nem sempre o mundo é lindo e do jeito que a gente quer. Às vezes a gente tem que ceder, mas a gente tem que entender quando ceder e falar um sim pra uma coisa que a gente não tá muito afim é de fato ter uma política ali da boa vizinhança, né? Vizinhança e trabalhar para aquela relação fluir melhor, e quando é de fato uma coisa inegociável. E quando é uma coisa inegociável, a gente tem que aprender a falar não. Por exemplo, eu tenho muitas restrições alimentares, porque eu tenho um paladar muito seletivo, isso desde cedo. E às vezes as pessoas insistem muito para eu comer uma coisa que eu não gosto. E eu faço terapia para isso, gente. Eu faço terapia para aprender a comer melhor. Então, eu tô tratando literalmente em terapia essas situações e eu tô aprendendo a fazer algumas concessões comigo mesma, mas isso é um processo meu. Não vai ser tipo num jantar na casa da minha tia que ela vai falar, come isso aqui, e eu vou comer e falar, ah, que lindo. Se eu não quero, eu não quero. Então, às vezes, a gente tem que aprender a respeitar os nossos próprios limites e falar não. Combinado, galerinha? Galerinha, né? Nossa, que coisa de blogueira. Oi, galerinha!
Não gostei. Fui espontânea aqui no Galerinha, não gostei. Apaga. Vamos. Eu precisava criar um termo, né, pra falar aqui, mas eu não sei, né? As pessoas falam que você tem que criar um termo, né, pra sua comunidade. Tipo a novela Beleza Fatal que eu assisti, inclusive novelão do Rafael Montes. Beijo, Rafael Montes. Eu falo beijo, Rafael Montes, porque eu já levei ele pra comer uma coxinha, sabe, gente? A gente é muito amigo, é sério. Ele veio dar uma palestra aqui no Sesc Sorocaba e aí, enfim, né? Eu e o pessoal da organização levamos ele pra comer coxinha na Padaria Real, que é uma das coxinhas mais famosas do Brasil e que está aqui na minha cidade. E aí, enfim, a gente é muito amigo. Mentira, a gente não é tão amigo, mas enfim, a gente se conheceu e ele é um amor de pessoa. E aí, por que que eu tô falando disso, né? Porque ele escreveu uma novela lá na Max, né? A novela chamada Beleza Fatal, que ficou bem famosa. E aí tinha a Lola, né? E aí, quando ela começa a virar digital influencer, ela tem os Lolovers. Mas eu tinha que ter um negócio assim, né? Tem um cara que eu sigo que ele chama as pessoas de meus alecrins. Eu não sei. O que que vocês acham que eu devia chamar? Eu pensei já em faladeiras, mas não me soa natural. Não sei, vou pensar. Mas enfim, beijo, mulheres que falam demais, que me escutam. Era isso que eu tinha pra falar hoje. Até semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo canal, com mais conteúdos de comunicação. E se você ainda não me segue nas redes sociais, já me segue em @amulherquefala demais no TikTok, no Instagram, no Medium, no YouTube. E lá a gente pode conversar a semana inteira, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau!